E nessa aula eu vou explicar para você o código em Assembly para acender e apagar um LED. Bom, já estamos aqui no Microchip Studio, vamos vir aqui em New Project, e como vai ser uma linguagem em Assembly, você marca aqui Assembly, dá um nome, eu vou colocar aqui Blink 10, porque eu já fiz uns vários testes aqui. Deixa eu ver como é que tá meus caracteres, Blink 10. Ok. Aí a próxima etapa aqui é para a gente selecionar qual o microcontrolador nós estamos utilizando. Vamos fazer uma pré-seleção aqui, ATmega, e depois escolher o ATmega 328. Se você estiver utilizando outro microcontrolador, aí cabe a você dar uma olhada aqui e ver qual selecionar aqui. Pronto. Vamos começar o nosso código. Aqui esse código ele é interessante porque eu tenho que explicar para vocês como é que se dá a função de temporização, por assim dizer, né? Quem vem da ideia do Arduino, a programação em C++, vê lá que tem, por exemplo, o digital write, para escrever um pino, né? Para acender ou apagar um pino, um determinado pino, escrever 1 ou 0, e tem a função delay, que ele tem como função causar um atraso de tempo para permanecer que, por exemplo, o LED fica aceso por 1 segundo, atraso, depois de passou esse atraso, esse 1 segundo, aí a outra atividade pode ser, por exemplo, apagar o LED. Aqui em Assembly a gente não tem essa função de acender e apagar o delay. Então nós vamos criar uma subrotina que reproduza esse atraso de tempo provocado, né, lá do delay, lá na linguagem C++. Mas vamos fazer isso em Assembly. Bom, vou explicar todo o passo a passo aqui do código para vocês. Vamos começar identificando, na verdade, estabelecendo uma posição para a escrita do código na memória flash. Então, eu venho aqui .org 0x00. Aqui eu estou estabelecendo o endereço na memória flash para o início da escrita do código. Outra coisa que nós vamos fazer, eu deveria ter feito aqui na linha de cima, é o seguinte. .equ, que aqui, na verdade, tem que ser em minúsculo. Que aqui eu vou fazer tipo uma declaração de variável, atribuir uma determinada variável, né, ao pino, que no caso vai ser o pino PB5, que é justamente aquele LED que está conectado ao pino 13 da placa Arduino. A gente vai fazer o acionamento dele. Então, tudo que você vai precisar fazer é ter o Arduino. Você não vai precisar de nenhum outro componente, que a gente vai fazer o acionamento daquele LED interno. Aquele LED que já vem na placa. Aqui eu vou colocar assim, ó, LED vai ser igual a PB5. Então, no lugar de escrever PB5, eu vou escrever LED onde for necessário aqui no nosso código. Agora vamos fazer aquela parte de, como se fosse lá no Void Setup, definir pinos de saída, pinos de entrada. No caso, vamos trabalhar apenas com pinos de saída. Então eu venho aqui como se fosse o início, aqui sendo o nosso Void Setup, início, uma declaração inicial, né? Venho aqui e coloco o seguinte, não posso trabalhar diretamente com valores. O que acontece? Por conta da arquitetura RISC, ela tem a seguinte característica. Você não pode trabalhar com valores diretamente, você precisa armazenar aquele valor em algum registrador, para então trabalhar com eles em outra parte do código. Então eu vou fazer o seguinte, LDI, que vai ser uma instrução de início, carregar imediato, que é para a gente, como se fosse uma declaração de variáveis e atribuir um valor a essa variável. No caso, a gente vai trabalhar com registradores e nós vamos atribuir um valor para esse registrador, vamos fazer com que ele armazene um determinado valor. O registrador em questão vai ser o R16 e o valor que ele vai armazenar vai ser 0xFF, todos 1, por assim dizer. E embaixo eu vou vir com essa instrução out, que é a instrução para a escrita, de escrita, né, dos registradores de entrada e saída. No caso, DDRB, eu não posso atribuir, eu quero que ele tenha o valor 1. Para todos os pinos, mas eu não posso simplesmente vir aqui e atribuir e fazer isso aqui. Não vai dar certo. Se eu fizer, ó, F7, ó, deu um erro, registrador inválido, não deu certo, justamente naquela linha ali. O que eu vou ter que fazer? Trabalhar com registradores. O registrador R16 já recebe esse valor que eu quero que o DDRB tenha. Então eu vou colocar o R16 aqui. E aí eu pressiono F7 para ele compilar, ó, deu tudo certo. Compilação bem sucedida. Foi sucedida, deu certo.
Pronto. Então quer dizer que no início aqui eu estou atribuindo os pinos como de saída. Depois eu vou fazer o trabalho de acendê-lo. No caso eu vou trabalhar com apenas um pino. Então eu venho aqui, ó, principal. 2 pontos. E aí a gente vai começar. No caso aqui eu vou atribuir um nível lógico alto para o pino PB5, que é justamente o pino 13, o LED que está conectado ao pino 13 da placa Arduino. Então eu vou fazer o seguinte, seguinte instrução. SBI, como se fosse para setar. SBI, porte B, LED. Essa instrução, essa linha aqui, quer dizer o quê? Que eu estou mandando um valor 1 para aquele LED, para aquele pino, o pino PB5. Vai ocorrer o atraso, RCAL. Esse RCAL aqui eu estou chamando a subrotina de atraso. Aqui seria o delay. Na primeira linha aqui é o quê? O digital write, nível lógico alto, para aquele pino. Agora, embaixo, eu tenho o delay. Então, eu vou chamar essa subrotina de atraso. Trabalho aqui. Como se fosse uma função. Eu chamo uma função. Beleza? Passou aquele instante de tempo, que no caso é 1 segundo, que daqui a pouco a gente vai falar dessa função subrotina de atraso. Eu quero que o LED apague. Então, eu venho com essa seguinte instrução. CBI. Vai apagar o LED. Porte B. Na LED. Pronto. Faltou a última coisa, na verdade eu tenho que colocar novamente o RCAL, senão vai dar problema. Atraso. E a última coisa é retornar, né? Retornar a principal. Tipo assim, como se fosse o void loop. Então, RJMP principal. É um desvio, ele volta. Ele faz como se fosse um reiniciar, e ele diz para onde ele tem que voltar. Então ele volta para o principal, aqui no início. Novamente, acende, fica um tempo aceso, apaga, fica um tempo apagado, depois reinicia o processo acendendo novamente. O código tecnicamente é esse, mas falta a gente criar a subrotina de atraso. Então eu vou vir aqui, ó, atraso. Embaixo eu vou colocar o seguinte, eu preciso fazer uma declaração de registradores novamente, mas nesse caso eu vou atribuir alguns valores para os registradores, porque eles vão ser a nossa base de cálculo para o tempo. Então, LDI, que eu vou atribuir um valor para o registrador, no caso o registrador R18, ele vai receber o seguinte valor, 0x, x minúsculo, FF. Então ele começa com 255. O LDI para o registrador R19. Nesse caso, ele vai começar com um valor diferente. Ele vai começar com o valor 0x 51. E aí daqui a pouco eu vou explicar o porquê. 51 vai ser 81 em decimal. Agora sim vamos para a instrução, para o processo. Eu venho aqui e volto, colocar em minúsculo. E aí eu vou ter que trabalhar com algumas instruções. 2 instruções especial, de decrementar e outra para desvio. Se uma determinada condição ainda não for atendida. DEC, de decrementar, R17. Eu não declarei esse registrador, mas ele vai começar com 0. E ele vai ter a função de decrementar. Se ele está em 0, ele vai decrementar para onde? Ele vai vir, se ele está em 0, ele vai decrementar para 255. Aí depois, 255, 254, até 0 de novo. Aí reinicia o processo. Agora, enquanto ele vai decrementando. Enquanto, aí eu tenho que colocar uma instrução aqui, BRNE, que é uma instrução de desvio, que ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar avaliando se o decremento já chegou a um determinado valor, né? Se ele já se ele for, não que ele chegou a um determinado valor, mas se ele ainda é um determinado valor. Então vai ser mais ou menos assim. Decremento, registrador R17, ele ainda é maior que 0, então continua decrementando, porque ainda falta números para ele decrementar. Imagina que ele está no número 10. Ele precisa chegar ao 0, beleza? Para ele poder sair daquele ciclo ali de decrementos. E aí ele volta para onde? Volta. Instrução volta. A subrotina da subrotina. O que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui uma caneta. Opa, peguei no lugar errado. Vou pegar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. R17, né? Começa aqui no 0. Próximo valor que ele tem que assumir, 255.
ele vai decrementando, decrementando, decrementando. Enquanto esse R17 for maior que zero, ele vai ficar no processo de decrementar. Quando ele for igual a R17 for igual a zero, ele sai dessa instrução aqui. Ele estava aqui nessa bolha, R17 é igual a zero, sai. Aí ele vai seguir o baile. Que aí no caso vai ser outro registrador, que agora sim vai ser o R18. Vou decrementar aqui, R18, desce, instrução de desvio, BRNE, volta novamente, DEC. Eu vou explicar melhor daqui a pouco, peraí, estou terminando o código. Deixa eu me ver, 19, BRNE, volta. E aí no final aqui, ele faz o retorno de subrotina, hatch. Pronto. Outra coisa, só fazendo um parênteses aqui, tá nessa cor, para vocês, se vocês estiverem utilizando pela primeira vez, vai estar numa cor clara esse ambiente aqui pra gente. Se você quiser colocar essa cor escura, você vem aqui em Tools, Options, você vem aqui nessa opção aqui, ó, General, né? Geral, que aí você vem aqui e coloca, vai estar marcado Blue, você coloca Dark, aí vai ficar nessa cor escura aqui. O tamanho da letra também, você vem aqui em Fonts e Colors, e eu atribuo o valor 16, que aí fica melhor para eu poder explicar aqui para vocês. Pronto, terminamos aqui o processo. O processo de atraso, o delay, por assim dizer, é tudo isso aqui. Agora eu vou explicar o que está acontecendo. Vamos com as atribuições de valores. R17, ele começa, como eu acabei de explicar, ele começa em 0, 0. Aqui é um X. Depois do decremento, ele vai para 255, concorda? Ele vai trabalhar entre 0 e 255. O R18, ele já começa em 255. Então, o próximo valor que ele vai assumir é o 254. O R19, ele começa em 81. E aí o próximo valor é 80. O que está acontecendo aqui? Por que a gente atribui esses valores? O que é isso? O que está acontecendo? E como é que a gente vai produzir, né, a questão do atraso de tempo de 1 segundo? Acontece que é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Cada instrução, aqui, LDI é uma instrução, decrementar é uma instrução, BRNE é uma instrução. Faltou essa aqui, RHAT é uma instrução. Todos os que estão em azul aqui são instruções. E essas instruções, elas levam um tempinho para ocorrer. Elas consomem ciclos. Ciclos de quê? Ciclos de clock. A frequência de clock de operação, né, a frequência de operação do microcontrolador, do cristal que trabalha com ele. No caso da LDI, ela consome um ciclo. Então, precisa de um ciclo de clock para ela ser concretizada, aquela instrução. A DEC também, um ciclo. A BRNE, que é a de desvio, ela também serve como ela também consome ciclos, mas no caso vai ser 2 ciclos. 2 ciclos, porém no último decremento, por assim dizer, ele vai consumir só um ciclo. Então 2, enquanto não for o último ciclo. No último ciclo ele vai consumir só um. E o hatch ali, ele vai consumir 4 ciclos. Depende da instrução, pode ter vários níveis de consumo, por assim dizer, vários ciclos de consumo para uma determinada instrução ser concretizada. Vamos trabalhar com essas aqui, ó. DEC R17, até essa aqui, a última aqui. O que acontece? Ciclos. Imagina que um ciclo de clock é tipo assim, o tempo necessário para que ocorra um nível lógico alto e nível lógico baixo completo desse sinal de clock. Um ciclo é um período completo de um sinal. É como é que se diz? Um processo fechado. Completo, por assim dizer. Começa em nível lógico alto, nível lógico baixo, por um tempo, nível lógico baixo. Depois vai para nível lógico alto, fica por um tempo, e depois volta para nível lógico baixo. Aí começa outro ciclo. Então, em um ciclo, ocorre, por exemplo, o decremento de R17. Mas só que só um decremento, ou seja, se
Se ele está em 0, um ciclo ele foi para 255, mais um ciclo ele foi para 254, mais outro, assim por diante até chegar ao 0 e depois reiniciar. E a instrução de desvio ela fica monitorando se esse decremento ainda é maior que 0. Se é maior que 0, continua o decremento. O que está acontecendo aqui? Pode escrever isso aqui, só para ficar mais claro. O decremento de R17 está acontecendo, mas enquanto ainda é maior que 17, maior que 0, melhor dizendo, R17 é maior que 0, continua aqui, ó. Quando for maior que for igual a 0, aí vem para a instrução de baixo, que é decrementar o registrador R18. Enquanto esse R18 também não for igual a 0, ele vai continuar fazendo decremento, mas ele não vai voltar, vai ficar simplesmente aqui, ele vai vir para cá, ó, volta. A volta dele é maior. E o R19? Completou o R18, vem para o R19, ele vai ficar aqui, ó, volta maior ainda. Eu digo que os registradores eles estão alinhados, eles estão um em relação ao outro. Lembra de... eu ia falar sistema de numeração, mas não é isso. Conjuntos numéricos? Um conjunto dentro do outro? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O R17 está aqui no centro, depois o R18 e aqui o R19. Imagina também a questão de rotação e translação da Terra. Rotação é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, enquanto que a translação é em volta do Sol. O Sol está aqui. Sol. Uma rotação completa em torno do Sol, que é a translação, enquanto houve uma rotação, uma translação, ocorreram 365 rotações da Terra em torno do seu próprio eixo. É o que está acontecendo entre o registrador R17 e o R18. No R17, vão ocorrer 256 decrementos. Mas, para o R18, vai ocorrer só um. Então, enquanto ocorreu um decremento completo de R17, ocorreu apenas um decremento para R18. Então, a gente diz que eles estão alinhados. Então, você concorda que para ocorrer um decremento completo de R18, terão se passado vários decrementos de R17? Então, se R18 vai ter 255 decrementos, então vai ser esses 255 decrementos de R18 vezes o número de decrementos de R17. Vai ser mais ou menos assim, ó, 256. 256 decrementos de R17, 255 vezes. Esses decrementos vão ocorrer 255 vezes, pelo fato dele estar alinhado em função do registrador R18. E todo esse processo aqui vai ocorrer dentro do R19. R17 estará alinhado com o R18, que por sua vez estará alinhado com o R19. Então, é preciso ocorrer um ciclo completo de R18 para que ocorra um ciclo, tipo assim, um decremento total do registrador R18 para que ocorra um decremento de R19. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar e por que isso é relevante para os atrasos? Porque esses atrasos eles vão consumir tempo. E se eu tenho um conjunto de atrasos, eu vou ter como mensurar e como obter um valor significativo de tempo. Imagina 1 dividido por 16 milhões, que é a frequência de trabalho do microcontrolador. É muito pequeno, mas se eu tenho agora um conjunto de ciclos, não vai ser mais um, vai ser milhões. Aí eu já tenho um valor significativo em segundos. Aí eu já vou conseguir trabalhar com atraso. Imagina o seguinte. Deixa eu desfazer aqui. Principal. Tá aqui. Vem, acende o LED. Beleza. Aí a próxima instrução é de atraso. Ele chama a subrotina. Então ele vem para cá. Ele vai ficar preso aqui enquanto não ocorrer todas essas
esses decrementos de R17, depois R18 e depois R19. Ele vai ficar preso aqui, ó, depois que ele volta para a próxima instrução, que é de apagar o LED. E aí depois, de novo, ele cai nesse ciclo aqui ciclo de ciclos, né? Nessa subrotina para chamar vários ciclos, para trabalhar com vários ciclos, para ter um amontoado de ciclos, pegar esse número de ciclos, dividir pela frequência de trabalho do microcontrolador para obter um tempo significativo. Por quê? O tempo aqui, tempo gasto, vai ser o quê? O número de ciclos que a gente acumular dividido pela frequência de trabalho. E aí eu vou chegar ao valor de 1 segundo. Para chegar a esse valor de 1 segundo, é por isso que eu trabalho com alguns valores para os registradores. Que aí, fazendo a multiplicação aqui, eu vou chegar a esse valor de 1 segundo, mais ou menos. O que está acontecendo aqui em termos matemáticos? Se vocês entenderam essa parte da explicação, deixem aí nos comentários se vocês deixaram. Se não entenderam ainda, se houve alguma dificuldade, diga nos comentários também que eu vou produzir outra aula se for necessário. Mas eu vou dar outra explicação aqui para deixar mais claro, agora do ponto de vista matemático. Nós vamos fazer o seguinte. Ó, lembra, a instrução de decremento consome um ciclo. A instrução de desvio, BRNE, ela consome 2 ciclos, enquanto não é o último, vamos dizer, não é a última vez que ele roda. No último decremento, aí ele não vai consumir mais 2 ciclos, ele vai consumir só um. Então vai ficar assim, ó. Se eu tenho R17, ele começa em 0 e depois vai para 255. No final das contas, nós temos 256 decrementos. Desses 256 decrementos, os primeiros 255 vão ocorrer da seguinte forma. O consumo de ciclos do registrador DEC, da instrução DEC, vai ser 1. Enquanto que da instrução de desvio, BRNE, vai ser 2. Então vai ficar assim, ó. Na última, que aqui eu tenho 255, para chegar no 256, mais 1. Na última, cada um vai consumir um ciclo de clock. Vamos colocar aqui. A instrução DEC consome quantos? 1. A instrução de desvio consome 2. Para os dois, para 255 primeiros ciclos, decrementos. Aqui não é matriz, é multiplicação, simplesmente. É assim que eu estou organizando, é assim que o livro organiza. Lá onde eu aprendi. Eu demorei um pouquinho para entender esse negócio e eu estou explicando aqui para vocês agora. Mas o último ciclo, que aí cada uma das instruções vai consumir apenas um ciclo. O último decremento, melhor dizendo. Aqui estão os decrementos. E aí eu vou fazer o quê? 1 mais 2, 3, vezes o 255, mais 2 aqui dentro, né? Vai totalizar 767 ciclos. Para ocorrer um decremento total de R17, foram necessários o consumo de 767 ciclos, o conjunto. Como eu falei, esse registrador R17 ele está dentro do R18. O R18 ele já começa com 255, então o próximo valor que ele vai assumir vai ser 254. Mas de maneira geral vão ocorrer 255 decrementos, já um decremento a menos. Desses decrementos, 254 vai ser no mesmo moldes aqui. 1 para o decremento e 2 para a instrução de desvio. No último é que vai ocorrer um consumo consumo de um ciclo para cada uma das instruções. Então eu tenho que colocar, ainda considerando o registrador R17. Lembra que vai ser o R17 vezes a quantidade de decrementos do R18. Então eu vou ter que pegar aqui novamente o todo do decremento de R17, que é 767 ciclos, dentro aqui do R18. Então o decremento ali vai consumir um ciclo, enquanto que a instrução de desvio vai consumir 2 ciclos. Deixa eu apagar aqui. Aí.
Pronto. Isso para os 254 primeiros decrementos. O último decremento vai ficar assim, ó. Vou mudar de cor. O último decremento, tá melhor assim? Vai ser, novamente, 767, é o último ciclo como é que fala? Do R17. E aí, para o R18, vão consumir apenas um ciclo cada uma das instruções. Bom, tive que parar, mas o resultado aqui, fazendo toda a operação, fazendo a operação aqui, depois aqui, né, do R18, a gente chega aqui no R19. Que vai ser o seguinte. O valor vai ser 19,6349. Ele está dentro do ciclo, agora, do decremento de R19. O decremento de R19 ele começa em 81 e vai até 0. Então, os primeiros 80 decrementos, a gente vai ter 1 para o decremento de R19 e 2 para ciclos, né? Para instrução de desvio. 80. No último, vamos ter esse 19 aqui de novo, 19, 30, 63, 49, 1 mais 1 aqui para cada um dos ciclos. E aí nós vamos chegar ao seguinte valor. Somar ali aquele 19, 63, 49, mais 3 vezes 80. Mais 19, 63, 49, mais 2. Nós vamos chegar a um valor, esse aqui, ó, 15,9, escrevi errado ali, 15,90, 45,11. Esse aqui vai ser o total de ciclos dessa operação aqui, dessa subrotina volta, de atraso também. Se eu pegar esse valor e dividir por 16 milhões, eu vou chegar a um valor de mais ou menos 0,99 segundos. É mais ou menos o que a gente precisa. Então, é equivalente ali, né? A gente pode fazer uma aproximação de 1 segundo. Então, todo esse ciclo aqui vai ocorrer dentro de 1 segundo. Então, voltando aqui para o nosso código, ó, chamei ali, fiz SBI, fiz com que aquele pino seja nível lógico alto. Chama a instrução de atraso, a subrotina de atraso, melhor dizendo, cai aqui dentro, ó, e vira um sumidouro por 1 segundo. Dá aquele número de ciclos rodando ali, de consumo de ciclos, para no final somar aquela quantidade de ciclos ali, de acordo com os produtos e tudo mais, que são alinhados, dividir pela frequência de operação do microcontrolador, que no caso é 16 milhões, e vai dar um valor mais ou menos de 1 segundo. Para chegar a isso, eu tive que fazer essas modificações. Por exemplo, eu comecei com o R18 já em 255, enquanto que o R19 já foi em 81. Aqui está em hexadecimal 51. E aí eu fui fazendo os testes, e aí é o mais próximo que a gente pode chegar. A gente pode fazer outras modificações, não tem problema, a gente pode inserir mais registradores, pode talvez diminuir, talvez aumentar um valor e tudo mais, para chegar mais ou menos nesse valor de 1 segundo. Bom, o código está pronto. Para eu ter certeza, eu venho aqui, ó, F7. Ele vai compilar o código para a gente, se der tudo certo, ele vai aqui, ó, compilação, deu sucesso. E aí, para simular, a gente tem a opção de simular, tem a opção de fazer isso na placa, carregar diretamente na placa. Já expliquei em outra aula como você pode carregar esse código lá no Arduino, na placa, no físico. Mas se você quiser fazer de forma simulada, você precisa desse código. Você vai utilizar esse simulador aqui, o Simul IDE, eu chamo de Simulid, fica mais fácil, mas é o Simul IDE. Que aqui ele vai ter uma série de componentes e uma série de microcontroladores que nós vamos poder utilizar. Vou pegar aqui o Mega 328, é ele aqui, ó, e o pino que nós vamos acionar vai ser o PB5, é esse aqui.
Vou pegar uma ponta de um terminal de prova, que ele vai ser como se fosse o nosso LED. Outra coisa que eu vou fazer é pegar um osciloscópio. Não cabe muito ele aqui, vou colocar assim. Pronto, nessa posição. Tá jóia. Como é que eu vou fazer para pegar aquele código e colocar ele aqui? Eu volto aqui no Microchip Studio novamente, venho aqui Output Files, venho aqui em X, que é esse arquivo hexadecimal que a gente precisa. Eu vou clicar nele, e aqui em Path, eu clico aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, ele vai nos dar o caminho desse código, onde ele está armazenado. Copiei, né, o caminho, venho aqui com o botão direito, carregar firmware, eu vou caçar ele. Ctrl A, Ctrl V, tá aqui a pasta daquele código e tá aqui o arquivo hexadecimal. Abrir, já posso iniciar a simulação. Olha lá, tem a ponta de prova ali, ó, tá acendendo e apagando, acendendo e apagando. O em amarelo aqui vai nos dar os hertz. Bom, via de regra, esse processo que eu queria passar para vocês, que existem esses ciclos, esses decrementos ocorrendo dentro de decrementos, que aí, somando esses ciclos, a gente consegue obter um valor, um intervalo de tempo significativo, preso. Por quê? Ocorre novamente, explicando novamente, ocorre ali um nível lógico alto para aquele LED, coloquei ele em um determinado estado. Aí eu chamo a subrotina de atraso e eu fico preso ali dentro, computando os ciclos, até que atinja um determinado valor. Não é que ele vai atingir um determinado valor, é quando vencer aqui, né, quando passar do último registrador aqui, ocorreu o último decremento do registrador R19, que é o último, e aí ele sai. Aí ele volta para o código principal, para a parte principal do código, que aí ele vai mudar o estado daquele LED. Bom, é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido como é feito o processo, né, de acender e apagar um LED utilizando o código assembly. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. A parte do atraso eu posso explicar mais em outras aulas. A gente vai ter mais aulas de assembly aqui, vários outros códigos, né? Um acionamento sequencial de LEDs. E aí vai ficar bem interessante que aí vocês vão entendendo aos poucos. Eu demorei um pouquinho para entender esse processo de atraso, os ciclos, aqueles cálculos que eu expliquei para vocês. Mas aos poucos a gente vai entendendo. E é isso. Até daqui a pouco em mais uma aula. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas.